quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és. Oh. Sim, tu és. Conheça Marina e Luísa. Mas o que elas têm em comum? Marina desenvolveu manchas. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Claudinha, Vânia. Boa noite. Hoje uma noite bem especial. Que bom que vocês estão aí. Pense que o Senhor preparou esse momento para você. Esse momento, só quem é muito especial vai fazer parte dele. Porque o Senhor, quando nos chama, Ele nos dá a certeza que nós somos muito especial para Ele. E que Ele nos acolhe a todo momento. E que a cada segunda-feira é um dia diferente. É um dia que Ele quer falar na simplicidade e de forma bem individual com você. Então agora vamos acalmando nossos corações. Agora nós vamos fazer a nossa respiração. Daqui a pouquinho eu vou chamar a nossa convidada para ela se apresentar. Mas agora vai trazendo tranquilidade, uma respiração mais tranquila. Esquece tudo que está ao seu redor. Não sei se você está no carro, no seu trabalho, na sala da sua casa, no seu quarto, independente onde você esteja. Esqueça tudo que está ao seu redor. Agora um momento de conexão seu com o Senhor. Boa noite, gente. Agora eu quero que vocês sentem em uma posição confortável. Que vocês fechem os olhos, coloquem a mão no coração. Respira fundo, inspirando coisa boa, alegria, paz. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração, que tá te fazendo ser uma pessoa amargurada, toda raiva, toda angústia. Mais uma vez, inspira coisa boa, força, fé. Solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração, que tá impedindo o Senhor de fazer morada nele. Todo ódio, todo remorso. Mais uma vez, inspira coisa boa, paz espiritual. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração. Toda angústia, toda tristeza. Hoje eu peço ao Senhor que Ele ilumine esse encontro. Que tudo que Ele quer nos dizer, Ele coloque aqui no meio de nós. E que o Espírito Santo se revele. Equilíbrio emocional e os dons do Espírito Santo. Para a gente ter um equilíbrio emocional, é necessário os dons do Espírito Santo, que é dado a cada um de nós. Mas a gente tem que saber identificar eles de maneira correta e usá-los de maneira correta, de forma que agrade ao Senhor. Porque foi Ele quem te deu esse dom, foi Ele quem te deu o dom da vida, e por isso, faça tudo de forma agradável a Ele. Peça agora, do fundo do seu coração,
Senhor, que o Espírito Santo haja em mim. Amém? Amém. Agora eu vou chamar a Ana. Ana, seja muito bem-vinda. Amém, obrigada. É muito bom ter você aqui. Pessoal, não conheço a Ana não tem muito tempo, não, mas parece que tem muitos anos, Verdade. né, Muito bom. Ana? E assim, e foi a religião e momentos felizes que estamos nos aproximando, né? Verdade. E Isso aí mesmo. fiz o convite para ela, para participar do nosso grupo, e já falei assim, ó, um dia eu quero que você fale para a gente lá. E ela é como eu, assim, não nega pedidos do Senhor, né, Ana? É verdade. E quase Pois é. morre de frio na barriga. E a ansiedade, né, Dani? Falei assim, ai, Dani, que frio na barriga. Mas para o Senhor, né, Não é? a gente não pode negar. É isso Né? mesmo. Então se apresente aí, Ana, fique à vontade. Tá bom. Então, gente, prazer, né? A todos vocês aí, meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, né? E também sou formada em teologia, mas assim, só a nível de conhecimento, né? O meu interesse pela teologia veio para aprofundar no conhecimento, né? Foi uma vontade que eu tive para conhecer mais sobre a Bíblia, não porque eu já conhecia e fui lá estudar para exercer essa profissão, mas eu fui estudar para conhecer, porque eu não conhecia nada. E ainda conheço muito pouco, né? Então, assim, o meu estudo foi em busca de conhecimento mesmo. E aí, quando a Dani convidou, eu falei assim, ai, Senhor, o que que eu vou falar, né? Me ajuda. E aí, pensando, eu falei assim, olha, diante de tudo que a gente tem vivido, né? Nesse mundo, esse mundo louco, a verdade é essa, esse mundo louco que a gente tem vivido, né? Que eu acredito que as pessoas que estão aqui nesse grupo são as pessoas que estão andando na contramão do mundo, né? Não são as pessoas que estão andando na mesma mão que as outras pessoas. Então, para a gente acaba que essa missão vai se tornando um pouco mais difícil, né? Estar nessa contramão e buscar ou estar em equilíbrio emocional, muitas vezes para a gente vai ser um desafio maior, né? Porque a gente vai estar andando na contramão, né? Por sermos pessoas diferenciadas em meio a uma maioria que tem buscas diferentes, né? Da nossa. Então, se a gente for fazer uma análise assim, quantas pessoas na segunda-feira, nesse horário, estão em oração? Né? Então, acredito que seria uma porcentagem muito pequena. Então, por aí a gente já vê. Então, tendo em vista, né, essa situação, eu acredito que para nós, às vezes, nós entramos em conflitos até devido a esse choque de mundo que a gente está vivendo. Né? Na minha profissão hoje, a maioria das pessoas que buscam ajuda não são as pessoas, vamos falar assim, que teriam mais que buscar, são as pessoas que, por serem as mais normais, precisam buscar ajuda para conseguir conviver no mundo louco, né? Porque senão elas não dão conta. Então, as pessoas estão buscando ajuda para conseguir viver de forma adaptável, né? O que deveria ser o contrário. Então, aí eu pensei, gente, equilíbrio emocional, né? Então, eu coloquei algumas coisas aqui para a gente ir refletindo. Primeiro, eu pus aqui, pessoa com equilíbrio emocional. Que seria, né? Uma pessoa centrada, moderada, sensata, comedida, serena, calma, estável, ponderada. Né? Então, nós olhamos para isso aqui,
Quantas pessoas equilibradas emocionalmente nós nos deparamos hoje, né? Então, a gente sai na rua, parece que todo mundo é desequilibrado. Você está dirigindo, as pessoas estão desequilibradas, estão xingando, nas famílias, né, nos relacionamentos. Então, assim, como que está o equilíbrio, né, emocional das pessoas? Aí fui caminhando aqui e buscando, assim, eu achei duas definições para colocar para a gente aqui, que define mais. Aí, outra aqui, ó, equilíbrio emocional. É o resultado do autocontrole. Ação de reconhecer os comportamentos e as influências emocionais que, nas reações positivas ou negativas em nossa vida. Desse modo, o equilíbrio está no exercício de centrar-se na harmonia da racionalidade com a emoção, para que descontrole emocional não tome conta das ações e sentimentos de uma pessoa. Né? Então, uma outra definição aqui, resultado do autocontrole. Aí lá na frente nós vamos chegar, né? Resultado do autocontrole. Como está isso, né, na vida das pessoas? Autocontrole. Eu acho que hoje o desafio maior, eu sempre falo nas minhas sessões com meus pacientes, a gente conversando, que o maior desafio que o ser humano tem é o quê? Manter o seu autocontrole e domínio próprio. A gente é desafiado o tempo inteiro, né, a manter o nosso autocontrole e domínio próprio. Aí agora, aqui eu achei uma outra também para a gente refletir. O equilíbrio emocional é um estado de estabilidade e controle das emoções, no qual uma pessoa é capaz de lidar de forma saudável com os desafios e adversidades da vida. Ou seja, lidar de forma saudável com os desafios e adversidades da vida. Então, equilíbrio emocional não é não ter adversidades nem desafios na vida para estar bem, em equilíbrio. Né? Porque às vezes que a gente percebe, a pessoa está bem em equilíbrio se tiver tudo perfeito, se tiver tudo bem. Diante dos desafios e das adversidades, né, vem todos os desequilíbrios, porque não consegue lidar com as frustrações, com as dificuldades da vida, né? E não é isso. É a capacidade de manter a calma, a serenidade e a harmonia interna, mesmo diante de situações estressantes ou perturbadoras. Ou seja, mesmo diante dessas situações de estresse, de perturbação, de ansiedade, né, de preocupação, é a gente conseguir manter o nosso equilíbrio, né? E aí eu coloquei aqui uma pergunta para a gente refletir. O que eu faço, né, para estar em equilíbrio emocional? Porque buscar o equilíbrio emocional é diferente de estar em equilíbrio emocional, porque nós podemos buscar de forma incessante e não conseguir estar, né? Então, nós precisamos buscar e nós precisamos estar. E a nossa busca, né, ela tem que ser algo presente na gente, porque nós vamos encontrar todas essas adversidades, os conflitos, as nossas dificuldades, porque em momento nenhum o cristão, né, ele foi enganado por Jesus, né? Porque a gente não foi enganado, hora nenhuma, de achar que nós não teríamos adversidades, nós não passaríamos por dificuldades, por problemas, né? Igual o encontro que a gente teve, que a gente não carregaria a nossa cruz. Aquele dia, para mim, está aqui a frasezinha, né?
anotada. Então, a nossa cruz são que as nossas adversidades, as nossas dificuldades, os nossos conflitos, e mesmo com ela, a gente conseguir manter esse nosso equilíbrio. E que eu acredito que nós humanos, jamais conseguiríamos estar, né, em equilíbrio por nossa conta própria, né, por nossa força própria, por nossa conta própria, essa questão da nossa autossuficiência, né? Então, assim, que nós não seríamos capazes sozinhos de conseguir fazer isso, né? Então, assim, nós por nós mesmos, acho que seria uma coisa praticamente, né, impossível. Então, como que é uma pessoa com e sem Deus, né? É a hora que a gente identifica o papel de Deus na nossa vida, né? Trazendo esse equilíbrio, porque quando Jesus morreu na cruz, né, e nos presenteou com o Espírito Santo, porque naquele momento, né, rasgou-se o véu e nós recebemos esse presente de Jesus, que foi poder ter a presença do Espírito Santo, né, de Deus conosco. Essa trindade se formou e nós fomos presenteados. Acho que foi o maior presente que a gente pode ter recebido do Senhor, foi esse, né? Quanto que isso faz diferença na nossa vida. Então, assim, como que o Espírito Santo de Deus, né, e esses dons que ele trouxe para todos nós cristãos, e assim, e que desejamos, porque não adianta, se a pessoa não desejar, ela não recebe. Porque Deus é tão educado e maravilhoso, né, que ele só vai dar para quem quer receber. Ele não força ninguém a nada, não força a amá-lo, né, não força a querer receber o que ele tem para dar, né? Tanto que ele fala lá para a gente que nós temos esse livre-arbítrio, inclusive de desejar e querer receber tudo aquilo que ele tem para nos dar. Ele só vai nos dar se a gente quiser, né? E aí, quando eu peguei aqui o significado de equilíbrio na Bíblia, né? Tem várias palavras lá na Bíblia que vai significar equilíbrio. Aí aqui que interessante. Então, segundo a Bíblia, o que que significa equilíbrio, né, para gente? Temperança, né? Moderação, autocontrole, autodomínio, né? Aí fala, equilíbrio é uma virtude que todos nós deveríamos anelar. A Bíblia ensina que o equilíbrio é o fruto do Espírito Santo, é o resultado da presença em Deus, né, de Deus em nossas vidas. Então, é o maior desafio que o ser humano tem, né? Moderação, autocontrole e autodomínio. Eu acredito que essa seja a missão mais difícil que a gente tem hoje, né? Então, quando a gente recebe, né, o fruto do Espírito aí, é o que? A gente conseguir estar, exercer nosso autocontrole e nosso autodomínio, que é o domínio próprio, né? Que é um fruto do Espírito Santo, né, na nossa vida. E que faz toda a diferença, porque a partir do momento que você consegue ter domínio próprio, que é não agir por impulso, né, ter autocontrole e domínio próprio, tudo muda na vida do ser humano. Porque o que nós vamos entender? Que a maioria, né, das coisas ruins que acontecem com a gente é a nossa dificuldade em ter autocontrole e domínio próprio. É agir por impulso,
né? E depois ver o que fez e não ter como voltar. É falar o que não deveria ter falado e não ter como engolir nossas palavras de volta, né? É brigar por coisas desnecessárias, né? Então, são os nossos impulsos, né? Os nossos impulsos, porque fez, está feito, não tem retorno. Então, essa dificuldade de ter domínio próprio, né, é um desafio muito grande do ser humano. Por isso que ele come compulsivamente, ele bebe compulsivamente, ele gasta compulsivamente, né, ele joga compulsivamente, ele é dominado pelo vício do eletrônico. Por quê? Porque não tem o domínio próprio, ou seja, o mundo maligno, ele pega o ser humano justamente pela falta de autodomínio e autocontrole. É onde ele está sendo dominado pelas coisas ruins do mundo, é o ser humano que não tem o domínio próprio. Então, ele é altamente fácil de ser dominado pelo mal, pelo maligno, porque ele não consegue ter, né, o entendimento de que é aí que o inimigo, eu falo que toma conta dele. É o ponto mais fraco, porque ele vai te pegar no seu ponto mais fraco, que é onde você não consegue ter esse domínio e esse autocontrole. Você é controlado, né? E hoje, o que acontece? O mundo exerce controle sobre nós, o tempo inteiro. Então, a gente tem que se fortalecer em Deus, porque senão a gente literalmente perde todo o nosso controle. E as nossas emoções ruins vão exercer domínio sobre nós. São os pensamentos negativos, a ansiedade, a depressão, né? Essas emoções ruins aí, a raiva, né? Então, isso tudo aí vai dominando as pessoas. Esse interesse pelo dinheiro cada vez maior, onde o amor não existe mais, vai se esfriando, né? Aí vai se cumprindo toda a palavra do Senhor aí, né? Porque o ser humano não tem mais controle, né? Então, assim, esse dom do Espírito, né, que o Senhor nos deu aí, está sendo perdido. E a falta de conhecimento perece o ser humano, é a ignorância, a falta de saber sobre isso que vai fazendo com que o ser humano vá se perecendo aí. Então, acho que isso que a gente está fazendo hoje, poder conversar, falar sobre a palavra do Senhor, né, esse conhecimento, isso nos fortalece espiritualmente, porque é a hora que a gente vai falar assim, Senhor, eu não quero enfraquecer, a gente vai orar e pedir a Deus para nos fortalecer, nos dar autocontrole, domínio próprio, que a gente precisa desses dons aí, porque é isso que vai fazer a gente ser forte diante de todas as dificuldades que a gente vai enfrentar e conseguir manter nosso equilíbrio emocional. Porque tem dia que é difícil para a gente, como foi difícil para os profetas do Senhor, né? Então, para a gente também não é porque a gente é cristão, temos fé, confiamos em Deus, nós estamos isentos de dores, sofrimentos, né? As dores emocionais. Não, a gente não está, a gente vai passar. Mas o Senhor vai nos fortalecer, né? Para manter o nosso equilíbrio diante de todas as adversidades. Aí eu anotei um provérbio aqui, lá em Provérbios 25, 28, olha que interessante. Um homem que não sabe controlar suas emoções e vontades é como a cidade com seus muros derrubados, né? Eu gosto muito dos provérbios. Ou seja, um homem que não sabe controlar as emoções, ele é indefeso. Ou seja, ele não tem proteção, né? Porque antigamente as cidades eram protegidas só por um muro, né? Era murada e lá dentro era a cidade. Então, assim, acabou. Não tem muro, não tem proteção, é uma pessoa indefesa. Então, se a gente não souber,
né, controlar as nossas emoções, a gente é indefeso, a gente é vulnerável, a gente é presa fácil, né? É presa fácil na mão do inimigo. Para ele, entra na nossa mente facinho. E a gente faz coisas que depois a gente assusta e fala, gente, mas por que eu fiz isso, né? Porque você foi facilmente dominado para fazer. E aí, em Gênesis 25, né, de 29 a 34, fala assim: viver de maneira equilibrada é muito mais que sobreviver, né? Aí falou lá, a vida não é só comer, beber, deixar como estar para ver como é que fica, né? Então, não é deixar a vida me levar, a vida leva eu, né? Então, exige uma postura diferente do ser humano, onde nós vamos ter que fazer sacrifícios, né? Então, moderação, autocontrole, autodomínio, né? Para trazer esse equilíbrio para a nossa vida, esse equilíbrio vai ser o quê? Uma virtude, né? Isso é uma virtude que a gente vai buscar ter, né? Com a ajuda do Senhor, do Espírito Santo, porque a Bíblia ela vai ensinar para a gente que o equilíbrio é fruto do Espírito Santo, né? E é o resultado da presença de Deus em nossas vidas. Não adianta a gente achar que a gente vai dar conta disso sozinho, não. Né? Então, esse equilíbrio ele vai acontecer por quê? Porque nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. Né? Então, a hora que a gente vê assim, gente, olha o tanto que Jesus é maravilhoso, ele foi lá, morreu por nós, para nos dar o Espírito Santo e fazer isso tudo pelas nossas vidas. Né? Quem entende a morte de Jesus na cruz, fala assim, olha o que ele fez, né? Chorou sangue para falar assim, olha o que eu vou dar para eles, o meu Espírito Santo, que era a parte de santidade dele, que ele dividiu com a gente. Ele precisou morrer para dividir o que era só dele, de Deus, com a gente. Né? Então, você imagina, vai lá e divide isso com a gente, né? Eu até fiquei de tão maravilhoso que é isso, né? A gente poder receber, se eu falar um presente que a gente podia receber do Senhor. E aí, a hora que a gente entra aqui, aí ele fala para a gente, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, Jesus não veio para a gente sofrer, para a gente ter escassez, né? Para a gente passar tanta dificuldade. Quando isso acontece com a gente, é nossa responsabilidade, porque alguma coisa está acontecendo que a gente não está obedecendo ali da forma que seria, né? Para a gente refletir sobre isso, né? Que ele não tem culpa de nada, que às vezes as pessoas falam assim, ah, por que Deus está fazendo isso comigo? Olha aí, que não é ele, somos nós, né? Na nossa ignorância, na falta do conhecimento. Aí que eu já falei, e aí entra os dons do Espírito, né? Pra gente. Aí eu coloquei aqui para a gente refletir. Se você aceitou esse presente que Jesus te deu, né? Quando ele morreu lá na cruz do Calvário, que foi o Espírito Santo, né? Que ele nos deu. Então a gente pensa assim, eu aceitei esse presente que ele me deu, né? O Espírito Santo de Deus está realmente presente na minha vida. Ele está me ajudando, né? A manter o meu equilíbrio emocional no meu dia a dia, na minha vida, nas circunstâncias vividas, nas minhas dificuldades, né? Nas minhas buscas, porque nós vamos ter nas situações difíceis, nós vamos ter nossas ansiedades, as nossas aflições, mas isso não vai exercer domínio sobre nós, porque nós vamos confiar no Senhor e que Ele está conosco, né? Nos fortalecendo e nos equilibrando para que a gente saiba lidar com essas adversidades. E aí,
Lá em Coríntios 12, né, Paulo fala assim para a gente, vou até ler aqui para a gente, acerca dos dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos, mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, né? Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. É a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, né, que é um dom, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, nenhum dom é mais importante que o outro. Todos têm a sua devida importância, né? E quem recebe o Espírito Santo de Deus, com certeza tem um dom em si para que ele possa utilizá-lo para fazer o bem para o povo de Deus. E não só para Deus, mas para as pessoas, né? Então, nenhum é mais importante. O que a gente recebe, nós vamos usar para servir o Senhor, né? E buscando ajudar o próximo, porque com certeza você pode refletir, você vai ter um. Quem serve a Deus e recebe o Espírito Santo, tem o dele, não tem como, não tem. Né? Às vezes a gente vê uma ênfase tão grande, ai, orar em línguas, né? Mas isso não é o mais importante, eu acho que é porque ele chama muita atenção, né? Mas todos são importantes, todos, né? Todos, porque o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo, com todos os dons. E aí, uma coisa que eu achei bem interessante aqui, que lá em Romanos, olha que legal, né? Falava só de dois, a profecia e a fé. Não tinha mais outros dons do Espírito, todos se resumiam em dois, profecia e fé. Depois que, né, abriu-se o leque, mas se a gente for interpretar os outros, eles vêm da profecia e da fé. Porque profecia, fé, né, é o que vai curar, é o que vai dar conhecimento, a profecia, sabedoria, profecia vem de sabedoria, de conhecimento, né? A fé dos milagres, aquilo que você não vê, mas que acontece, os milagres e a cura vem da fé, não existe milagre e cura sem fé, não tem sabedoria, né? E conhecimento sem profecia, e o orar em línguas, não adianta orar em línguas se não tiver a interpretação, porque aí só Deus que entende. A gente não, né? Então, o que é muito importante, né? A questão da nossa fé. E aí, quem tem fé vai conseguir ter equilíbrio emocional.
né? Porque a nossa fé fortalece o nosso espírito. O nosso espírito, né? Fortalece a alma, que fortalece a nossa mente, que está ligada com o corpo. Olha como que isso é forte na nossa vida. Nós somos a tríade. Mente, corpo e espírito. Não tem como separar isso. Então, a gente está todo ligado nessa tríade, né? Para a gente conseguir ter esse equilíbrio emocional. Quando a gente fala de equilíbrio emocional, tudo na gente tem que estar funcionando bem. Equilíbrio emocional não é só a mente tá ok. Não é. Meu corpo precisa estar saudável, né? A minha alma, o meu espírito precisa estar saudável também, né? Então, para a gente ter equilíbrio emocional, a tríade, ela precisa estar bem tratada, bem nutrida. Porque a gente só vai funcionar em equilíbrio se a tríade estiver bem nutrida, bem tratada, se a gente estiver cuidando dessas 3 áreas da nossa vida. Né? E é assim, eu não consigo imaginar eu com equilíbrio emocional sem Deus. Sem Deus, eu tinha síndrome do pânico, eu não ficava sozinha, não ficava, tinha síndrome do pânico. Se falasse assim, meu marido, eu vou viajar, você tem que dormir sozinho em casa com os meninos. Eu começava já a surtar, tinha que alguém dormir comigo. Depois de Deus na minha vida, eu durmo sozinha, não, né? Porque eu sei que eu não estou sozinha. Então, é onde que a gente vê quanto que Deus fortalece a nossa mente. Isso já foi comprovado pela neurociência, né? Já foi comprovado pela neurociência. O papel, né, da espiritualidade, da fé, da religião individual aí, né? Cada um vai ter a sua, mas assim, dessas crenças importantes na vida do ser humano para manter esse equilíbrio. Até a posição de oração, se for estudar a neurociência, né? Depois pode ser até uma próxima que a gente pode falar, né? A neurociência, como que funciona o nosso cérebro e as orações, porque é muito interessante o que as orações fazem no nosso cérebro. É muito legal. Então, assim, é fantástico. Então, o papel de Deus na nossa vida, eu acho que é inquestionável. Uma pessoa sem Deus é vazia, né? Ela precisa de tudo do mundo e muito. Ela vai ser insaciável. Né? Ela vai ser insaciável. De tudo ela vai precisar muito. E vai estar sempre em desequilíbrio. E a gente reconhece isso, né? Nas pessoas. Em desequilíbrio. Isso é nítido, né? Então, assim, e a gente também vai entender que eu vou até mandar um desenho depois aí no grupo, que eu achei tão interessante. Ela é até uma psicóloga também, e passou a questão assim, de tudo que a gente precisa, tanto do contexto espiritual, né, e do nosso mundo para manter o nosso equilíbrio. Que são várias coisas, nós precisamos nos tratar, né, a gente precisa cuidar em todas as vertentes da nossa vida. Então, hoje era o que eu tinha para contribuir. Espero que Deus tenha usado aí, né, para contribuir com a gente da melhor forma. Obrigada, gente. Senhor, obrigado. Amém. Amém. Delícia te ouvir, Ana. Ai, que bom. Obrigada. Eu saí anotando algumas coisas aqui que você falou, e quando você fala que nós estamos no contrafluxo do mundo, é o que eu venho falando sempre, né? Quanto mais fé, quanto mais religiosidade, nós estamos vendo que nós somos ETs. Nós somos Isso, eu diferentes, falo né? isso. Inversão de papéis, assim. Então, o que é certo virou errado, o que é errado virou certo. E
utilizando os dons, né, que o Senhor nos deixou, que a gente precisa nos fortalecer para não cair em tentação nesse mundo. Porque a pressão é tão grande, porque somos diferentes, somos assim, inconscientemente, muitas vezes a gente acaba caindo nessa sedução. Ou entrar em estado de depressão. Exato. E aí veio o que você falou, porque é tudo tão diferente, né? É tudo tão contrário, que tem hora que você fala, meu Deus, será que é isso mesmo? Tá tudo tão diferente, você começa a fazer essa reflexão, né? Porque E você vai assim, sendo excluído, né, Dani? Você e vai aí, sendo excluído. exatamente. E aí eu vou te falar, nos jovens, nas crianças, é o que eu oro a Deus e a educação que eu tento dar para as meninas é fortalecê-las. Uhum. Porque vão ser diferentes, sim, porque vai ter muitas vezes só elas que vão ter um certo tipo de padrão ou atitudes, porque a gente ensina a não agradar um homem, é agradar o Senhor, e que não é fácil no mundo de hoje, ainda mais onde que para as crianças e os adolescentes se fazer pertencente a determinado grupo é muito importante, E né? aí são criticados, porque eu já cansei de ver isso na minha experiência profissional, no consultório, né? Os adolescentes chorando porque são criticados, não querem ir para a festa porque não bebe, porque não usa droga e porque todos fazem. E aí a gente tem que trabalhar o fortalecimento do eu, porque eles não têm que ser igual a todos, eles são realmente diferentes. Exatamente. E porque o nosso corpo faz morada do Espírito Santo, né? Isso. Então, principalmente nas meninas, essa exposição do corpo, né? E que aí, eu vou desse jeito, mas todos estão indo de roupa curta, todos usam barriga de fora, todos mostram isso. E aí? Você quer agradar todos ou você quer agradar o Senhor, E né? mostrar que Jesus não agradou a todos, que ele foi diferente, né? E que o nosso objetivo é ser semelhante É, ao Senhor, não a maioria das pessoas, porque quando você quer ser semelhante ao Senhor e não a maioria das pessoas, você começa a ter um entendimento melhor que você realmente é diferente. Você vai estar em lugares diferentes, você vai fazer escolhas diferentes, estar com pessoas diferentes, você vai ser seletivo, ou seja, o seu grupo social vai ser menor, menos é entendeu? mais. Vai ser menor, porque igual está em contrafluxo. Sim. E Deus vai te incomodar. Se você estiver nesses ambientes, a gente que já tem uma maturidade maior, quando a gente está nesses ambientes, a gente se sente mal, desconfortável, porque o Senhor incomoda, o Espírito Santo de Deus incomoda. Eu custei entender isso. Eu achava que eu tinha crise de pânico. Aí depois eu fui entender que não era nada de crise de pânico, porque tudo para mim Olha, era crise de pânico. Entendeu? Aí eu fui entendendo com conhecimento espiritual que aquilo não era crise de pânico. Era desconforto espiritual, era Deus incomodando. Aí agora eu já sei que se eu chegar num ambiente que eu sentir aquilo, aquele ambiente não é para eu estar. E aí eu já não vou lá mais. Dependendo do ambiente que eu chegar e eu sentir, eu já sei que eu não tenho que ficar ali. Tem alguma coisa ali que. Mas até você compreender isso, os jovens, eles vão adquirir na maturidade deles e vão entender. Mas quem vai ensinar isso para eles somos nós, os pais. Eu falo que na pandemia eu mudei muito a minha concepção sobre educação e escola, sabe? Então, para mim, o primordial hoje é a saúde emocional. Porque sem isso, a pessoa não. Gente, a gente não consegue nada, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue educar filho, a gente não consegue dormir de noite, a saúde da gente não vale nada. Né? E eu achei lindo quando você fala a fé e o equilíbrio emocional, né? É o que vai ajudar a gente, porque o manual, eu falo que o nosso manual de vida está aqui. É esse. Esse é o manual de vida, né? Não é manual de instrução para criar filho. Não existe isso. Manual de vida é a Bíblia. É onde que a gente vai aprender as coisas mais importantes, porque
Jesus ensinou tudo pra gente. Tudo que a gente quiser aprender tá aí. Ô, Ana, e quando a gente toma consciência, né? Porque nós somos seres humanos, né? Pecadores a todo instante, e quando nós nos deixamos perder os dons do Espírito Santo, caímos no desequilíbrio. E aí? O É que aí. fazemos? Nós temos o nosso grupo de oração. Nós temos que buscar um conselheiro espiritual, uma terapia, se a gente precisar, um tratamento com médico, porque nós vamos passar pelas adversidades, né? Porque às vezes a situação é tão difícil para a gente que a gente não consegue nem orar a Deus. A gente precisa de ter alguém que vai pegar na nossa mão e vai falar assim: eu vou orar por você, porque você não tem força nem para orar. Só quem já passou por isso que sabe. Né? Então, por isso que existe a ajuda, né? Porque a gente não é sozinho, né? Gente, A gente tem que ter a rede de apoio. o Vitor pediu para falar. Aqui, ele levantou. Ah, eu tô vendo aqui. Eu vi aqui. Eu já ia falar com ela que eu não vou falar todos os meus pontos aqui, não, senão a gente vai acabar com o tempo de todo mundo. E aí já tô ansiosa para a próxima, sobre esse tema que você sugeriu aí. Vai ser bom. Vai lá, Vi. Eu acho que é questão de estabilidade emocional. Quando você está muito agitado, quando você está bem assim, às vezes eu faço para mim com o psicólogo complicado, diz que é porque eu não estou bem, que estou agitado, e às vezes o remédio ajuda a estabilizar, e eu tenho minhas compulsões para comprar, gasta demais, gasta por bobagem, sorvete, doce, até hoje. Aí eu rezo para tentar melhorar, mas é que é difícil. E também questão controle emocional, acho que questão, isso que a escola fala que esse não controla o que sente, mas controlar o nosso comportamento. E ajuda, acompanhamento psicólogo e oração, é mesmo que tu põe isso em prática. E ajuda, Vitor, e muitas vezes, além da terapia, de fortalecer nossa espiritualidade, a gente precisa até de um medicamento para atuar, né, na liberação de dopamina no nosso cérebro, para diminuir essa necessidade de liberar dopamina com aquilo que é compulsivo para a gente, né? Porque aí a gente tem que pegar todas as nossas vertentes e trabalhar um todo. Aí, às vezes, vai ser a medicação, a nossa espiritualidade, que é a mente, o corpo e o espírito, né? Nós vamos ter que trabalhar com tudo, porque às vezes a gente vê assim, é falta de fé. Verdade. Depressão é falta de fé, é isso aí que a pessoa está passando, é falta de fé. Não, olha, não é falta de fé. A gente tem mente, corpo e espírito. Então, a gente cuida das nossas 3 áreas, né? E, às vezes, a gente precisa de uma medicação, nós vamos tomar. Nós vamos fazer nossa terapia, né? Nós vamos fortalecer a nossa área espiritual, porque Deus, Ele nos deu todas essas coisas para a gente poder nos cuidar. Sabe que meu Né? pai sempre falava, minha escola sempre falava, sempre fazia atividade física e yoga, que ajuda a diminuir a ansiedade, controlar o Isso, estresse, alivia a questão da endorfina, também a serotonina também ajuda, isso, o hormônio da felicidade. isso. Porque aí vai fazer o cérebro, nessa parte toda neurofisiológica, trabalhar também, liberando essas substâncias de outra forma. Mais alguém gostaria de se manifestar, fazer alguma pergunta? Se foi tocado? Ô, Ana, parabéns aí, Henrique, aqui, né? Muito obrigado, sou seu colega aí também de profissão. Ai, E que bom, Henrique. me veio uma reflexão aqui. Eu atendo aí em empresas, o quanto que estamos também com uma falta, né? Às vezes em consultório as pessoas vêm ali com uma falta, tem um emprego dos sonhos, mas passa 2 meses, não tem aquela satisfação, tá com um casamento maravilhoso, passa ali 2, 3 anos,
não é aquilo que esperava. Então eu vejo que tem muito assim essa ansiedade, né? Essa falta de alguma coisa, e o quanto que estar nesses grupos, eu falo por mim, que é importante, né? Quando a gente tem uma rede de pessoas que nos ajuda, quando a gente está nos momentos ali de insegurança, de tristeza, o quanto que ter pessoas ali canalizadas nessa fé nos potencializa. Então, eu sou prova viva que realmente ter grupos assim nos ajuda demais. A rede de apoio, né, é muito importante para a gente. Nossa, é importante demais. Faz diferença, né? A Érica quer falar também? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa Boa noite. noite, Ana Paula. Boa noite. Eu quero falar aqui a respeito, você comentou aí no começo que, na hora que você estava lendo os dons do Espírito Santo, né, que a gente ajudar o próximo, né? Aí eu até estava conversando isso com uma conhecida minha, até que ponto, por exemplo, quando você está ajudando o próximo, uma situação mais difícil, a pessoa quer ser ajudada, mas às vezes não consegue, tem recaídas, e usando da fé, usando da oração e até de medicamento, como você disse, né, que às vezes é necessário usar, mas aí, assim, quando você começa a ajudar o próximo, isso está prejudicando a si mesmo, eu até ia conversar isso com um pastor e um padre, até que ponto você pensa, o Espírito Santo está me usando para ajudar aquela pessoa, me colocou na vida dela para ela ser ajudada, mas aí até que ponto a gente chega quando você vê que isso está te fazendo mal, te prejudicando também, entendeu? E aí vem o quê? O autocontrole e o domínio próprio. A sua capacidade de reconhecer, né, aquilo que te faz bem, aquilo que não te faz bem, isso aí é autodomínio. Porque Jesus falou pra gente, né, amai ao teu próximo como a ti mesmo. Foi isso que ele ensinou pra gente. Ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo, né? Eu preciso entender que eu não sou capaz de ajudar alguém se aquilo não estiver me fazendo bem. Porque a gente vai ajudar dentro da nossa capacidade de ajudar. Se você está tentando ajudar, e a pessoa não quer ser ajudada, infelizmente, você fez sua parte, você tentou ajudar, né? Então, você vai continuar ajudando da forma que você puder, mas você não pode ir além daquilo que você pode oferecer. Entendi. Isso aí é autodomínio, domínio próprio, da gente reconhecer as nossas limitações, os nossos sentimentos e emoções diante daquelas circunstâncias, saber até onde a gente pode ir. Gente, isso não é fácil, mas é possível, porque a gente tem que ir trabalhando isso na gente, e muitas vezes as pessoas vão virar a cara pra gente, vai achar ruim, vai achar que a gente é ruim, ainda vai usar, vou te falar, que é o pior que vai fazer com a gente. Quem serve a Deus vai usar Deus para te massacrar e te ofender. Uai, mas você não serve a Deus? Mas você não é cristã e está negando fazer isso para te colocar culpa, porque isso aí não é a pessoa, é a coisa ruim lá, que vai querer te judiar e pôr culpa para você ainda sentir ruim, né? Porque de tão sujo que é as coisas, ainda usa Deus para te fazer mal. Ô, Érica, Então, uma vez em confissão, o padre me disse que a gente só ajuda uma pessoa até que você não está sendo prejudicado, porque daí no final serão 2 prejudicados. 2 Isso. perguntados aí não tem jeito. Isso mesmo. Aí por isso que eu fiz a pergunta, porque eu me culpava muito por tentar sair da situação, porque já não estava fazendo bem mais, tentar ajudar quem não queria ser ajudado, e aí eu me sentia culpada e ficava me martirizando por isso. Aí hoje eu estou trabalhando isso e conseguindo ver que eu fiz tudo que eu podia, mas que Isso mesmo. cheguei no meu limite, entendeu? E não ter culpa, né, Érica? E não ter Quando eu culpa. aprendi uma palavrinha, autorresponsabilidade, isso é muito sensacional. É sensacional. É muito bom. A autorresponsabilidade, então cada um com a sua, e você não se culpa por isso, né? E é na oração que você vai se fortalecer mesmo. Porque a culpa, ela
Eu falo que o que mais adoece a gente na vida se chama culpa, É o tal do si, acaba com a gente. né? É. Então, pessoal, Obrigada. quem poderia rezar o Pai Nosso pra gente? Perdão, Eric, você está falando alguma coisa? Não, eu agradeci, obrigada. Obrigada a você. Nós que agradecemos. Quem poderia rezar o Pai Nosso pra gente hoje? Só ligar o microfone, não precisa ligar a câmera. Eu rezo. Ótimo, pensei em você. Então, vamos lá. Pode começar? Pode começar? Sim, pode começar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigada, Ana. Obrigada a Eu que todos. agradeço. Boa noite, com Deus. Até Desejo que segunda. vocês tenham muita fé nesse início de semana, na semana inteira, e um lindo equilíbrio emocional. Amém.